Sejam todos bem-vindos. Hoje, a convite da Sysmex do Brasil, estamos aqui para bater um papo sobre os eritroblastos. Quando é que podemos perceber que a presença de eritroblastos no sangue periférico é um sinal de alerta? E para conversar sobre isso, temos aqui hoje o professor Fleury, professor Marcos Kneip Fleury, que foi professor de hematologia, vou até olhar aqui, professor, para falar certinho, foi professor associado da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal no Rio de Janeiro, atualmente é assessor científico na área de hematologia do PNCQ e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então, do professor Marcos, professor Fleury, é um grande amigo, então, além de tudo isso, é um grande prazer poder contar com a presença dele e a gente poder bater esse papo. Eu sou consultora científica de laboratório, né, e meu nome é Silvia Martins. Silvia, muito obrigado. Obrigado a você por me receber aqui nesse videocast. Obrigado a Sysmex pelo convite. É um enorme prazer poder participar. Então, professor, vamos falar aqui bastante sobre, então, os eritroblastos, né? Bastante e pouco, porque a gente tem um tempo meio curto, né? Mas acredito que vai ser bem suficiente. Como nós vamos falar de eritroblastos, eu queria que, para começar, você falasse um pouquinho o que são os eritroblastos, quando que a gente encontra na circulação, o que significa a presença deles. Então, os eritroblastos são células precursoras dos eritrócitos circulantes, né? E essa etapa do desenvolvimento dessas células, ela é realizada dentro da medula óssea. Então, a gente tem 3 etapas de amadurecimento dos eritroblastos, eritroblasto basófilo, policromático e ortocromático, nessa ordem, que acontecem dentro da medula óssea. E após, então, essa etapa, o eritroblasto perde o núcleo, se transforma em reticulócito e é, então, lançado na circulação. Então, em condições normais, fisiológicas, eles não são encontrados na circulação. Existem algumas exceções fisiológicas, né, mas, de maneira geral, você não tem a circulação de eritroblastos. A medula sempre trabalha para colocar em circulação somente células maduras. O eritroblasto é uma célula que não está pronta ainda para circulação. E quais seriam essas condições em que podem aparecer na circulação, tanto fisiológicas quanto não fisiológicas? Então, as condições fisiológicas mais frequentes em que a gente pode perceber a presença deles em circulação são nos neonatos, né? Então, é comum que o neonato, né, até 5 dias de vida, tenha alguns eritroblastos ainda em circulação, porque eles circulam dentro da circulação fetal. Então, nesses primeiros dias de vida, é possível que se encontre eritroblastos nos neonatos, sem que isso signifique que seja alguma condição patológica. Em relação às condições patológicas, ou seja, quando é uma causa não fisiológica do aparecimento dos eritroblastos, e aí, então, a gente vai ter principalmente as situações em que a medula óssea é afetada de alguma forma. Pode ser por conta de uma recuperação medular, ou pode ser por conta de uma agressão, que pode ser medicamentosa, ou uma infiltração celular. Então, toda vez que essa medula é agredida de alguma forma e tenta responder, a presença do eritroblasto pode ser detectada em circulação. É sempre um sinal importante. Então, que quantidade de eritroblasto que a gente tem que reportar? Se eu encontrar só um eritroblasto na circulação, como que eu reporto? Eu vou reportar a presença desse eritroblasto? Então, é importante que se reporte sim, porque, como a gente disse inicialmente, ele não é uma célula para circular. Então, a medula vai fazer todo o possível para não deixar essa célula sair. Até porque a circulação de um eritroblasto, ela é completamente inútil para a nossa fisiologia. Ele não é um transportador de hemoglobina, não vai servir a função importante que é a da hemácia, que é transportar o oxigênio. Então, não tem como isso acontecer de maneira fisiológica, a não ser naquela condição que nós falamos. Então, qualquer quantidade deve ser reportada. E o eritroblasto, inclusive, é um alerta de que alguma coisa está acontecendo na medula óssea. Então, mesmo que seja um só, é importante que se relate. E eu sempre digo o seguinte, que quando a gente encontra um, tem que procurar o segundo, né? Porque se tem um lá, provavelmente não tem um só, né? Então, mesmo que a contagem termine, que o seu tempo de observação termine, vale a pena procurar pela lâmina e ver se você não encontra outras células, né?
E daí como que você reporta essa quantidade que você encontrou? Por exemplo, encontrei 2 eritroblastos, como vão ser reportados? Então, a gente geralmente faz o seguinte, durante a contagem diferencial de leucócitos, onde a gente conta 100 leucócitos, a contagem manual, não automatizada, né, você está ali na lâmina fazendo a contagem de 100 leucócitos, e a gente conta o número de eritroblastos enquanto realizamos a contagem de 100 leucócitos. Então, o resultado que a gente expressa é número de eritroblastos por 100 leucócitos contados. Então, é assim que a gente faz a liberação. Certo. E, assim, o que a gente sabe mesmo, né, que o eritroblasto, é claro que o morfologista sempre tem que ter o olho muito bem treinado, tem que conhecer muito bem as células, né, os detalhes das células, para poder fazer a correta identificação. E a gente sabe que o eritroblasto, ele se parece com os linfócitos, né? Se pode parecer com os linfócitos pequenos e tudo mais. Então, essas células vão interferir nas contagens de linfócito, na diferencial e também na contagem global de leucócitos? Então, como você disse, quer dizer, a contagem manual, né, exige que o operador, o laboratorista, seja treinado, né? Embora sejam células que possam ser parecidas, né? Um indivíduo treinado deve saber fazer a diferença entre um linfócito e um eritroblasto. Em relação aos equipamentos automatizados, já fica um pouco mais difícil, né? Dependendo da tecnologia embarcada no equipamento, esse eritroblasto pode ser reconhecido como um eritroblasto mesmo ou como um leucócito. Porque, na verdade, né, o eritroblasto para o equipamento automatizado, o eritroblasto é uma célula nucleada que resistiu à hemólise. Então, é assim que o equipamento entende aquela célula ali. É uma célula que tem núcleo e que não foi destruída pelo agente hemolítico. Então, ele pode entender que a presença do eritroblasto é de um leucócito. Então, a gente tem que ter cuidado com o equipamento que a gente tem, conhecer o equipamento, né? Eu sempre digo isso também, a gente tem que ter intimidade com o equipamento que a gente trabalha, né? E para isso, para saber se aquele equipamento que a gente está trabalhando é capaz de diferenciar o eritroblasto ou ele vai incluir o eritroblasto na contagem de leucócitos. Nesses casos, a gente precisa tomar atitudes corretivas, vamos dizer assim, para poder informar corretamente não só a contagem de leucócitos, como também a contagem de eritroblasto. Eu sempre digo que com os analisadores hematológicos a gente precisa primeiro namorar, para depois casar. Quando conhecer bem, daí você pode confiar nele, né? Nessa situação. A gente tem que saber até onde você pode acreditar ou confiar naquela você tem que interferir. Informação, ou quando você tem que interferir, exatamente. É verdade. Então, nas contagens automatizadas, quando o analisador hematológico tem um canal dedicado à contagem de eritroblastos, que faz essa contagem, né? Então, em geral, essas contagens sempre apresentam uma boa precisão e exatidão, né? E como geralmente ele detecta, diferencia esses eritroblastos dos leucócitos? Então, geralmente esses equipamentos automatizados que detectam os eritroblastos, eles têm um canal, como você mesmo disse, dedicado a ele, e esse canal usa geralmente a tecnologia de fluorescência. Então, ele identifica o RNA ou o DNA das células e aí fica mais fácil de fazer a separação entre eritroblastos e leucócitos. Além do tamanho, além da complexidade de núcleo citoplasma, tem também a fluorescência. Então, os equipamentos que apresentam essa tecnologia embarcada, eles são capazes de identificar não só os eritroblastos, mas outras células onde a presença do RNA vai ser importante, como o reticulócito e a plaqueta reticulada também. Certo. E também se pode encontrar eritroblastos na circulação em situações de talassemias ou neoplasias. Em todas essas situações a gente pode encontrar os eritroblastos circulando. Pode. Nas anemias hemolíticas, de uma maneira geral, né, onde há e a talassemia aí podemos incluir como uma anemia hemolítica. Então, nas anemias hemolíticas, a resposta da medula é sempre a liberação de uma grande quantidade de células jovens, que podem ser reticulócitos ou mesmo por isso eritroblastos. Que encontra os reticulócitos aumentados, né, geralmente, nas anemias hemolíticas. E você pode ter o reticulócito e pode ter também o eritroblasto. Não só as anemias hemolíticas, mas as hemorragias agudas também podem ter esse tipo de resposta, né? Uma resposta mais reticulocitária, mas também pode haver a presença de eritroblasto, o que é bom nesse caso, né? Mostrando que a medula está funcionando e ela consegue responder. Claro. Mas é uma informação positiva, mas muito importante e deve ser relatada. Nessas situações, professor, em que
temos uma grande quantidade de eritroblastos na circulação, então a contagem diferencial apresenta uma grande quantidade de eritroblastos, é necessário fazer a correção da global de leucócitos e da diferencial de linfócitos? Como que a gente faz isso? Então, se o equipamento automatizado não é capaz, não apresenta esse canal dedicado à contagem de eritroblastos, o que vai acontecer? O eritroblasto vai ser incluído na contagem de leucócitos. Então, aquela leucometria que o aparelho está te apresentando ali, na verdade, não é só de leucócito, é leucócito e eritroblasto. Então, o que a gente tem que fazer é descontar essa quantidade de eritroblasto daquela quantidade de leucócito que está contada ali. Então, o que a gente propõe é que se realize a contagem manual, ou seja, você vai identificar ali, encontrei 20 eritroblastos, ou 30, sei lá, o número de eritroblastos, enquanto contava sem leucócito, e depois a gente faz uma correção dessa leucometria. Existem várias formulinhas, né, para fazer essa correção, mas o que a gente tem que fazer basicamente é descontar essa quantidade de eritroblastos. Tem uma bem simplesinha que é leucócito vezes 100 sobre eritroblastos mais 100. Então essa é bem fácil, e dá para a gente fazer a correção, mas é muito importante que seja feita, principalmente nesses equipamentos, onde você não tem. Aparece lá o paciente com uma leucometria de 20 mil, 30 mil, a gente sabe que aquilo ali não é tudo leucócito, né? Talvez a metade ou mais da metade sejam eritroblastos não leucócitos. Caso de eritroblastose, né, fetal, essas coisas, às vezes tem quantidades muito altas, né, de eritroblastos, e a interferência vai ser bem grande. Né? Agora, nos analisadores automatizados, que tem esse canal para fazer a contagem de eritroblastos, eles já vão descontar, então, né, da global de leuco, e a diferencial também já vai estar direitinho os linfócitos, e já vai ter a contagem de eritroblastos em 100 leucócitos e em absoluta também. Então, isso também é um ganho, né, ter essa contagem absoluta também, né? Sem dúvida nenhuma. Os equipamentos automatizados que têm esse canal, eles apresentam a contagem em valores absolutos e relativos, né, e eles não fazem essa, não incluem o número de eritroblastos na contagem de leucócitos. Tá tudo separado. Não precisa fazer nenhuma correção. Não. Muito bem. E agora mais uma pergunta que é bem interessante, que sempre desperta muita dúvida, né? Se a gente encontra eritroblasto no resultado de um hemograma, geralmente tem outras alterações nesse hemograma que acompanham esse eritroblasto. Por exemplo, é necessário o paciente estar anêmico para poder ter eritroblasto em circulação? Ou não? Que alterações que, em geral, acompanham a presença do eritroblasto na circulação? Então, eu sempre digo que a gente não pode ser cartesiano com hematologia, né? Não é sempre, nem nunca. Então, você não pode, não é matemática. Mas os eritroblastos vão aparecer, como a gente comentou, numa resposta medular. Então, nos casos das hemólises, das hemorragias agudas, essa liberação de células, então, vai ter o eritroblasto acompanhado, geralmente, do reticulócito. Então, a gente pode ter o reticulócito e o eritroblasto, é uma dupla comum no sangue periférico. Além disso, o aspecto do sangue periférico pode apresentar uma policromasia ou policromatofilia por causa do reticulócito, né? Então, a gente tem essas outras alterações. Numa talassemia, por exemplo, a gente pode ter o eritroblasto por conta dessa hemólise, a gente vai ter a policromasia e também a presença de ponteado basófilo. Então, é sempre uma maneira de chamar a nossa atenção, a atenção do observador, para que alguma coisa naquela amostra, naquele paciente, está acontecendo na medula óssea. Então, é importante que essa célula seja corretamente identificada e que as outras características morfológicas das séries restantes também sejam observadas. Como é bonita a hematologia, né? Justamente essa complexidade, essa grande complexidade, né? Que faz com que a gente acabe amando muito, né, e que é difícil, precisa muito treino, né, muito conhecimento. Mas eu queria até deixar uma mensagem aqui em cima disso que você acabou de dizer, que eu sempre gosto de frisar. Em hematologia, nada é sempre, e nada é nunca, né, tem que ver o contexto global, a situação global, né, não é só ver aquela situação ali. Então, a gente sempre tem que ter, né, pensar de uma maneira geral em relação à hematologia e não se ficar pensando sempre de uma forma fixa, né? Não, se tem isso e aquilo, se tem aquilo. Não, pode ter tudo, dependendo da fase, porque são células, né? Então, são organismos vivos, né, que estão se amadurecendo, que estão se transformando, né? Então, realmente tem isso. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem também
para os nossos ouvintes? A minha mensagem é muito parecida com a sua, é essa que não existe essa condição imediatista de identificação. A hematologia é uma ciência complexa, assim como tantas outras, então é preciso que se estude o contexto, como você muito bem falou, mas é preciso, antes de mais nada, cuidado, atenção e dedicação. Né? Não é um exame que se faça rapidamente. Uma única célula não vai definir absolutamente nada. Um único parâmetro hematológico também não pode ser utilizado isoladamente. Você sempre tem que ver o conjunto. A medula óssea é um órgão importante e quando alguma coisa está errada com ela, várias alterações vão aparecer. Então, dificilmente a gente vai ter alguma doença, alguma alteração patológica que apenas um parâmetro ou um tipo celular esteja afetado. Então, acho que a mensagem é essa: entender o contexto e ter dificuldade é uma coisa natural. Ter dificuldade é natural, é assim que funciona. Nem tudo é fácil, mas é isso. Linda mensagem, professor Fleury. Muito obrigado. Adorei conversar com você mais uma vez sobre hematologia. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Muito obrigado, foi ótimo. Foi ótimo.